Bons dias! Dia de livro. Qual dessa vez? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu já fiz um vídeo de um livro chamado A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eger. Ela foi uma prisioneira de campos de concentração e ela escreveu um livro muito incentivada pelo Viktor. E o Viktor foi também um prisioneiro de campos de concentrações menores, ela de campos maiores, né? E a leitura dela é um pouco mais fluida, uma narrativa mais simples de ler. A dele é um pouco mais densa, até porque o livro dele são duas partes. A primeira conta a história dele durante, né, esse período tenebroso, né? E a segunda parte ele fala sobre a logoterapia, que foi a terceira escola vienense de psicoterapia. E na logoterapia ele coloca que a busca primordial do homem, na humanidade, é a busca por sentido. Aí, né, a primeira escola é do Freud, em que ele diz que a busca primordial do homem é o prazer. E a segunda escola do Adler, psicologia individual, que é a busca pelo poder. Aí Freud, psicanálise, né? Tem um cunho bem existencialista, tem também falando sobre Deus, né? É bem legal, logoterapia. Passará carros por aqui a todo momento, então peço já desculpas pelos barulhos de carro, mas é o que temos para hoje. Tá? Esse livro foi lançado em 1946 e até então essa minha edição é a 52ª. Já deve ter muito mais edições já. Foi traduzido para dezenas de idiomas, milhões de livros vendidos. E também é uma leitura obrigatória, assim como da Bailarina de Auschwitz. A logoterapia fala muito das reações nossas perante as situações. E aqui vai ter um exemplo disso. E tem uma frase de Nietzsche que norteia muito ele, pelo menos esse livro, eu não sei se é pré-aprisionamento ou se foi pós, né? Que ele tinha essa frase como meio que um modelo de vida. Mas é uma frase bem famosa de Nietzsche que é: aquele que tem um porquê na vida, né, consegue enfrentar quase todo como. Então, aquele como, né, dos campos de concentração, alguns conseguiam, com um porquê muito forte, superar. Né? Eram mínimas as chances deles, né, acho que 5%. Alguns dizem que era 1 sobre 28, mas, enfim. Foi um episódio trágico da nossa humanidade que esperamos que não se repita. Né? Eu vou citar algumas páginas aqui do livro e vou tecer breves comentários nesses 6 minutos e meio que me faltam. Página 10. Aqui ele dá uma dica sobre a vida como um todo. Tá? Mais um carro chegando. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso com a felicidade não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. Isso só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Né? Tem um monge budista, bem famoso, que ele era também poeta, ele fala que não existe caminho para a felicidade é o próprio caminho. Né? Página 45. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado, a gemer e revolver-se, evidentemente sob efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que pessoalmente sempre tive pena de pessoas torturadas ou por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Nesse instante, assustei-me do meu propósito e retirei minha mão, que já ia despertar o companheiro de seu sonho.
pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Não tem nem o que comentar aqui, né? Quanto que o ser humano pode ser tão cruel, né? 107, 108. Mas não falei somente do futuro e da penumbra em que esse, felizmente, estava envolto, nem fiquei apenas no presente com todo o seu sofrimento. Ele estava meio que ajudando, né, um colega ali, que estava bem angustiado. Ele falando sobre o futuro, mas que não era o suficiente, né? Eles não acreditavam muito no futuro. Falei também do passado, com todas as suas alegrias, e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias. Citei o poeta que diz: aquilo que viveste, nenhum poder do mundo tirará. Aquilo que realizamos na plenitude da nossa vida passada, na abundância de suas experiências, essa riqueza interior, nada nem ninguém nos podem tirar. Mas não só o que vivenciamos, também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso pensamos e o que padecemos. Tudo isso salvamos para a nossa realidade de uma vez por todas. Essas experiências podem pertencer ao passado, justamente no passado ficam asseguradas para toda a eternidade. Aqui eu vou meter só, daria para fazer uma hora sobre isso, né? Mas atentar para as experiências, né? Que é o que a gente leva da vida. E não, às vezes a gente fica muito preocupado em não viver a vida, com medo da incerteza do futuro, sendo que o futuro você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Obviamente não é, vou aloprar aqui, mas também não é deixar de viver, né? Página 117. Somente aos poucos se consegue levar essas pessoas a reencontrar a verdade tão trivial de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Aqui também daria para falar uma hora, questões mundanas e espirituais. Vamos meter aqui a espiritual, que dá pano para manga. Quase ninguém está pronto para isso ainda, né? Mas não existe injustiça no universo, né? Por mais doloroso que seja essa constatação, né? O universo equilibra, né? Tudo que a gente comete, né? Porém, quando a gente busca, né, essa Avenger, essa vingança, estamos alimentando, retroalimentando tudo aquilo que a gente argumenta contra, né? 133, é grande, hein? Deixa eu ver a 137. Mas 133 é interessante. Lembrei. Diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como melhor lance ou um bom lance a parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário, né, sobre um xadrez, né? O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação e missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisso, a pessoa não pode ser substituída, nem pode ser sua vida repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Logoterapia fala muito sobre buscar o sentido da vida, mas não é um sentido universal, abstrato. É cada um com o seu. Pode ser que seja ser pai, ser mãe, uma missão mundial, global, mas buscar algum sentido, né? Para finalizar, eu volto. 112, 113. Ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração antes de nós. O que é então um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios.